Acho que, antes de tudo, você precisa entender uma coisa. Se está apenas correndo atrás de carreira ou de dinheiro, mas não acredita que tem valor dentro de si, você não vai ter confiança. Então, se você vai para uma entrevista ou está tentando vender alguma coisa, mas não acredita que tem valor, que desenvolveu certas habilidades ou que merece aquilo, vai ser difícil fazer alguém pagar a você. Vai ser difícil vender, porque no fundo, você não acredita que merece isso. Então acho que a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira é uma autoavaliação das suas habilidades. Quando eu estava começando, não achava que tinha valor nenhum para oferecer, porque eu era jogador de futebol americano, tinha dificuldade na escola e não aprendi, de verdade, nada que me preparasse para o mundo real. Então eu não desenvolvi habilidades, e a única que eu realmente tinha era digitar. Aquilo já era meio que uma habilidade. Fiz uma aula em que realmente me concentrei, porque pensei, talvez eu precise aprender isso. Então eu digitava muito rápido, mas pensava, como é que vou ganhar dinheiro digitando? E não achava que tinha nenhuma outra habilidade que fosse realmente valiosa no mercado. Mas comecei a fazer algo que alguém me sugeriu logo no começo. Essa pessoa disse, faça uma lista de todas as suas habilidades, mesmo que você ache que não tem nada de valor. E eu comecei a anotar coisas como, eu sou uma boa pessoa. Eu dizia, sou bom com pessoas, gosto de fazer perguntas, sou corajoso, consigo tentar coisas e fracassar. Na época, nada disso fazia sentido para mim em termos de ganhar dinheiro. Mas hoje, é exatamente isso que eu faço no School of Greatness. Eu faço perguntas, e é assim que ganho dinheiro. Eu tento coisas novas, erro e sou bom com pessoas. Mas eu não enxergava valor nisso, porque só via as minhas limitações. Eu só via tudo aquilo em que eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade na escola, não conseguia manter um trabalho naquela época, fosse o que fosse. Então eu focava em tudo aquilo com que eu sofria e dava mais peso à falta de valor. Em vez de enxergar essas habilidades valiosas, meio invisíveis que eu tinha e que depois aprendi a transformar em dinheiro. Então acho que o primeiro passo é fazer essa avaliação. E se no fim do dia você ainda não consegue ver nada de valioso em si, pergunte às pessoas mais próximas. Pergunte a amigos, parceiro ou família. Estou com dificuldade para entender onde eu agrego valor. Onde você acha que estão as minhas habilidades? No que eu sou bom? Em que eu tenho talento? Sobre o que você viria me pedir conselho? E acho que se você fizer uma autoavaliação e também ouvir as pessoas ao seu redor, vai começar a dizer, certo, aqui estão alguns dos meus valores. Depois, você também precisa descobrir como transformar isso em dinheiro. Como a gente ganha dinheiro a partir do próprio valor. De novo, eu não fazia ideia de que o School of Greatness surgiria da minha curiosidade, do fato de eu não ter resposta para tudo, e de eu ser bom com pessoas. Eu não imaginava que conseguiria construir um negócio de mídia de 8 dígitos em cima disso. Então acho que o primeiro passo é aceitar que, no começo, você talvez ainda não saiba como vai ganhar dinheiro. E primeiro reunir as habilidades e os conhecimentos que já tem, tomando consciência dos seus talentos. Essa é a primeira chave. É simplesmente perceber o valor que você já tem. Você pode explicar onde habilidade e paixão se encontram? Se você consegue fazer algo em que tem valor e de que realmente gosta, é como ganhar na loteria. É uma das melhores coisas que existem. Isso não quer dizer que tudo vai ser perfeito. Eu amo o que faço, mas ainda tenho dias difíceis. Eu ainda tenho trabalho pesado, ainda faço coisas de que não gosto. Ainda preciso lidar com tarefas que não são exatamente divertidas nem prazerosas. Mas, como eu acredito na missão que temos e fico empolgado com ela, estou disposto a fazer o que for preciso. Então, se você consegue unir algo que te anima com um ambiente e pessoas boas, isso faz toda a diferença. Porque até um trabalho interessante deixa de ser prazeroso quando as pessoas ao redor sugam a sua energia. Então é isso. Você quer estar perto de pessoas com quem seja bom conviver, trabalhar com algo prazeroso e usar suas habilidades para ganhar dinheiro. Acho que esse é o melhor cenário. Mas claro, todos nós somos humanos, então temos falhas, dias bons e dias ruins. E a vida precisa ser atravessada assim mesmo. Mas esse é o ponto ideal. Só que houve muitos momentos, lá no começo, antes de eu entrar nesse universo, em que tive empregos comuns. Eu fui motorista de caminhão. E não era algo porque eu fosse apaixonado. Eu dirigia um caminhão 6 horas por dia e ganhava $250 por semana fazendo isso. Então eu não ganhava muito dinheiro.
Não era uma habilidade que me empolgasse usar. Eu não estava perto de pessoas nem fazendo perguntas. E acho que, às vezes, a gente precisa testar coisas de que não gosta para perceber. Tá, eu tentei e não quero isso. Mas, naquela época, eu simplesmente precisava ganhar dinheiro. Eu precisava de um jeito de ganhar dinheiro. E houve uma fase em que eu trabalhava como segurança de balada nos fins de semana. Mesmo sem beber, era o trabalho disponível. O emprego de motorista de caminhão também era o que tinha. Esses bicos eram, basicamente, o que aparecesse para eu ganhar dinheiro. Eu precisava ir atrás. Talvez a pior situação seja estar totalmente sem dinheiro, sem emprego e sem oportunidade nenhuma. A segunda pior é ganhar dinheiro fazendo algo que você odeia. E o que a gente quer é ir avançando até encontrar um trabalho em que possa usar as próprias habilidades e talentos, crescer como pessoa e desenvolver novas competências enquanto ganha dinheiro, estar cercado de gente boa, talvez não perfeita, mas, no geral, boa, em um ambiente saudável, e ainda fazer algo que inspire você e tenha uma missão maior por trás. E acho que se a gente encontrar isso com o tempo, porque isso pode demorar, aí sim chega ao ponto ideal. Qual é o próximo passo depois de identificar o seu valor? Você precisa começar a pensar nas habilidades que podem fazer você ganhar mais dinheiro. E, de novo, no começo eu já tinha uma noção das minhas habilidades, mas não sabia como monetizá-las. E percebi que realmente precisava aprender outras competências para potencializar aquelas habilidades que eu já tinha. Eu era bom com pessoas, curioso, corajoso, disposto a falhar. Essas habilidades eu já tinha, mas precisava combiná-las com outras que realmente pudessem me ajudar a ganhar dinheiro. Lá no começo, eu li The 4-Hour Workweek, que ensinava muito sobre como construir um negócio online. Foi entre 2008 e 2009. Na verdade, comecei no Natal de 2007, mas me aprofundei mesmo em 2008 e 2009. Naquela época, eu aprendia copywriting com várias referências da área. E todos diziam: se você quer vender, se quer ganhar dinheiro, precisa saber vender. Você pode vender pela fala ou pela escrita. Na época, eu não sabia fazer nenhuma das duas coisas. Eu sabia digitar, mas não sabia me comunicar direito. Tudo o que eu fazia era perguntar. Eu ainda tinha medo de falar em público. Eu tinha coragem para tentar coisas novas, mas isso era algo que ainda me travava. Então fiz duas coisas. Comecei a estudar copywriting de forma obsessiva. Passei a ler blogs sobre títulos, gatilhos, introduções, tudo muito mais pela ótica do marketing do que pela lógica escolar de uma redação de 5 páginas. Era sobre entender como convencer alguém a comprar. E isso virou uma fascinação para mim. Aprender persuasão. Ler o livro Influence, do Robert Cialdini, e também todos aqueles livros e blogs sobre copywriting e persuasão me deu habilidades por meio da prática. Eu escrevia newsletters quase toda semana, publicava em blogs, criava landing pages para webinars. Eu testava tudo isso para ver o que funcionava. E, com essa repetição e com o estudo de copywriting, isso virou uma espécie de superpoder para mim. Construir uma lista de e-mails, fazer as pessoas comprarem produtos, cursos e mentorias comigo, comprarem livros, fosse o que fosse. Então eu aprendi que você não precisa ser bom diante da câmera para ganhar dinheiro, mas precisa desenvolver outras habilidades. E uma delas era a escrita. Depois percebi que um dos meus maiores medos era falar na frente de outras pessoas. E eu não queria mais deixar isso me limitar. Então comecei a ir ao Toastmasters toda semana, durante um ano, para aprender a falar em público, e isso me deu mais habilidades que aumentaram o meu valor. Eu já tinha um valor inicial, com base na autoavaliação e no que outras pessoas diziam sobre mim. Depois percebi em que pontos minhas habilidades eram insuficientes e entendi que, se eu realmente quisesse ganhar dinheiro, precisava crescer e ampliar o meu valor. Então, copywriting foi uma coisa, consumir mais conhecimento para ter mais repertório e informação foi outra. Aprender a falar em público foi mais uma. Depois comecei a criar webinars e fazer apresentações online. Conforme fui ganhando confiança, passei a fazer webinars semanais ensinando o que eu estava aprendendo. Era prática, prática e mais prática. Deixa eu ver o que funciona. As pessoas estão respondendo a isso? E outra habilidade que eu estava desenvolvendo era entender o valor de construir uma marca pessoal.
produzir conteúdo, fazer fotos, gravar vídeos. Em 2009, as redes sociais ainda estavam no começo quando se falava em marca pessoal na internet. E eu fui entrando nisso mesmo, sem saber exatamente o que estava fazendo. E outra habilidade que eu estava desenvolvendo era entender o valor de construir uma marca pessoal. Produzir conteúdo, fazer fotos, gravar vídeos. Em 2009, as redes sociais ainda estavam nos primeiros passos quando se falava em marca pessoal na internet. E eu fui entrando nisso mesmo, sem saber exatamente o que estava fazendo. Mas tudo isso foi, basicamente, combinar as habilidades naturais que eu já tinha com outras habilidades voltadas a ganhar dinheiro, juntar tudo isso e perguntar: certo, como eu posso realmente ganhar dinheiro com isso? E foi daí que o School of Greatness acabou nascendo. Eu já tinha anos de prática acumulada por aprender essas novas habilidades. E então pensei, agora deixa eu lançar esse programa também. E eu já estava ganhando milhões com cursos online, mentorias, sites de assinatura, eventos, livros, retiros, todas essas coisas, antes mesmo do School of Greatness, graças a essa repetição de construir e ampliar o meu valor. E acho que muitas vezes as pessoas têm tanto medo de tentar algo novo. Ou então aprendem uma habilidade, mas não a colocam em prática porque não querem falhar. E você ouve isso o tempo todo. Eu sonho em escrever um livro há 10 anos, mas estou esperando o momento certo. Ou, sempre quis lançar um podcast, mas ainda não fiz isso. Só que elas estão pensando nisso há anos. O que significa, na prática, perguntar quais são as chances? Ouvi isso bem no começo, em um mastermind, acho que em 2009 ou 2010. Um cara chamado Paul Evans disse: essas 3 palavras vão mudar a sua vida. Quais são as chances? Ele deu alguns exemplos e eu pensei, vou testar isso. E já faz 17 anos que eu uso essas 3 palavras. Quais são as chances? Eu realmente usei milhares de vezes ao longo desses 17 anos, porque funciona. E você pode usar isso consigo mesmo e também com outras pessoas. No começo, eu tratava isso como um jogo, como um experimento. Tipo, eu chegava em uma cafeteria e perguntava: quais são as chances de você me dar isso de graça? Eu pensava, o que essa pessoa vai responder? Talvez diga não, talvez ria e fale, nem pensar. Mas quais são as chances de me darem esse café de $5 de graça? Às vezes, elas davam. Ou então dizia, quais são as chances de você me dar isso de graça? Se não desse, eu emendava. E quais são as chances de você me dar 20% de desconto? Ah, fala sério, você não consegue me dar 20% de desconto na loja? Eu sei que existe desconto de funcionário. Não dá para aplicar para mim? Quais são as chances? Não dá para quebrar a regra só um pouquinho hoje? E quase sempre a pessoa respondia algo como: sim, consigo te dar 10%. As pessoas têm muito mais poder para ajudar você do que você imagina, desde que você esteja disposto a correr o risco de parecer um pouco bobo, passar vergonha ou ouvir um não. E acho que tem a ver com estar disposto a ser ousado o bastante para pedir coisas que a maioria das pessoas tem medo de pedir. E eu não vejo isso como algo ruim. Eu encaro assim: olha, eu posso pagar pelo meu próprio café. Não é essa a questão. O ponto é desenvolver a habilidade de suportar o desconforto de pedir algo que a maioria das pessoas nunca pediria. Porque quando você consegue fazer isso com algo de $5, depois consegue pedir $50 mil para alguém e vai construindo esse músculo aos poucos. Ou pedir um aumento de 20%, seja lá o que for. É como se você estivesse desenvolvendo um valor interno, expandindo esse valor dentro de si e também externamente, por meio de resultados, e mostrando o seu valor para o mundo. De novo, seja isso na carreira, seja com a sua audiência online. Se você está construindo uma audiência e vendendo um produto, não importa o contexto. A gente precisa expandir o próprio valor. E quando você expande esse valor por meio de habilidades, resultados, e também da percepção que os outros têm de você, que é a sua marca pessoal. Ou seja, a forma como as pessoas enxergam você, isso é o que elas pensam sobre você com base nos resultados que você gera. E se veem que você gera resultado para outras pessoas, vão dizer: nossa, o Lewis orienta vários grandes empreendedores e ajuda essa galera a ganhar clareza mental e alcançar resultados exponenciais nos negócios. Talvez eu devesse entrar para o mastermind dele, contratar a mentoria dele, comprar o livro dele, ouvir o programa dele. É percepção. Claro, de preferência uma percepção real. Você não vai querer mentir para as pessoas, porque, se os seus resultados forem falsos e você vender essa imagem, isso, uma hora, vai aparecer. Mas,
se tiver estudos de caso reais e resultados concretos de clientes ou pessoas com quem trabalhou, esses depoimentos também viram valor percebido. Isso vira a sua marca. E tudo isso faz parte de desenvolver habilidades, conhecer o próprio valor e ampliar esse valor. Um pico grande de glicose pode gerar estresse no corpo, certo? Inflamação e estresse. Um pico grande de glicose também pode afetar o sono e fazer com que você tenha menos sono profundo. Então, juntando tudo isso, o seu sistema nervoso pode entrar num estado de estresse crônico.